Boa noite, Anderson. Parabéns pela vitória de hoje. Queria falar um pouquinho aí sobre a projeção para 2025, né? Agora, com esse período de férias mais curto, o campeonato catarinense começando mais cedo. Queria que tu falasse o quanto isso influencia também nesse período final, a preparação para a nova temporada, e se tu já tem indicado, participado, ajudado a montar o elenco ou indicar nomes para reforçar o time em 2025. Eu acho que é uma característica agora, talvez, dos estaduais, talvez um pouco menores. A gente passa por um processo assim de muita dificuldade do calendário do futebol brasileiro, né? São muitos jogos assim, e isso, claro, que em determinado momento atrapalha muito aquilo que todo mundo pode fazer, executar, né? A gente participa das competições nacionais, onde é um país de dimensões continentais. Então, as pessoas entendem pouco isso, como você joga às vezes em Manaus e vem jogar às vezes no Rio Grande do Sul e as distâncias são enormes. Então, assim, eu acho que é uma tendência, né? Os campeonatos estaduais são muito tradicionais, a gente tem maior carinho, maior respeito, assim, mas a gente precisa adequar, na verdade, uma fórmula que seja boa para todos. Não apenas para aqueles que têm calendário nacional, mas para aquelas equipes também que participam do estadual apenas e fazem todo o esforço para que possam fazer sempre boas campanhas. Em relação ao planejamento, a gente tem conversado assim de uma maneira muito constante, né, para poder buscar boas possibilidades. O mercado ainda não está completamente aberto, no sentido de que tem muitas equipes ainda disputando e com chances de acesso, então ainda tem algumas coisas que a gente não tem uma definição, algumas equipes, uma indefinição também na Série A, das equipes que vão descer, então ainda tem margem para poder estar esse mercado um pouco mais movimentado, mas a gente tem tentado muito assim buscar atletas que a gente acredita que possam agregar bastante a equipe do Avaí para 2025. Anderson, boa noite. O Avaí, 2 vitórias seguidas agora nessas 2 últimas partidas, né? Eu queria saber de ti o que tu tira de positivo desses 2 jogos, quem sabe uma variação tática que tu utilizou nessas 2 partidas, que possa virar uma tendência para a próxima temporada, e como é que tu avalia esse final de temporada? Se foi um final de temporada positivo, claro, não só pelas vitórias, mas pelo que tu viu, como tu mesmo disse, que não avalia só no jogo, né? A tua avaliação no dia a dia. Como é que foi esse final de temporada para ti aqui no Avaí? Olha, é um final de temporada muito atípico daquilo que a gente está acostumado e veio com um objetivo claro, né, de poder buscar esse acesso, minimamente brigar por ele até o fim. A partir do momento que a gente não teve mais chances, então assim, havia uma preocupação enorme de todos para que a gente pudesse terminar de uma maneira digna aí, né, essa reta final. Isso não vai apagar de forma alguma aquilo que a gente não conquistou, mas era muito importante terminar da melhor forma possível, né? Então, assim, a gente conversou muito com os atletas para que a gente não relaxasse, não se entregasse, não deixasse que as coisas acontecessem. Você vai ver que algumas equipes, depois que não tiveram mais, né, essa possibilidade de acesso, caíram assim, de uma maneira enorme, assim, não conseguiram às vezes nem pontuar direito mais na competição. Então a gente conversou muito para que a gente pudesse terminar da melhor forma possível dentro das possibilidades. Em relação à variação tática, a gente perdeu muitos atletas agora também, né? Muitas lesões, assim, fim de temporada até certo ponto normal que isso possa acontecer. Então a gente foi experimentando algumas situações, visualizando algumas possibilidades. E é claro, assim, eu como treinador, eu penso que a gente não tem que ter uma forma apenas de jogar. Tem que ter algumas variações, algumas possibilidades. E acho que foi proveitoso para que a gente possa experimentar, visualizar, dar algumas oportunidades também dentro da equipe que estava jogando, mas dar oportunidade para alguns jogadores, a gente poder visualizar, dar uma sequência para alguns que
que jogaram pouco durante o ano, para a gente poder perceber o grau de evolução. Então, acho que a gente tentou, de todas as formas, aproveitar ao máximo esse período. Henderson, boa noite. Boa noite. Você tem contrato com o Avaí para o próximo ano, o presidente já falou por aqui da sua permanência, enfim, mas nessa época a gente sabe que há negociações, contratações de jogadores e pode também pintar uma proposta para treinadores para a próxima temporada. No teu caso tem multa rescisória, enfim, mas de qualquer forma, independente de proposta, você fica no Avaí de fato para a temporada que vem. E sobre a reformulação do elenco, vocês estão trabalhando já com percentual, se é metade do elenco, se é 30%, enfim? Eu acho assim, quando a gente não consegue um objetivo, se a gente conseguisse o objetivo, eu acho que a gente também passaria por um processo de reformulação. Porque a gente precisa, mesmo quando ganha, às vezes tem que fazer ajustes. Não é só, né, quando perde que é necessário fazer essa remontagem. Até quando ganha é necessário trazer jogadores cada vez mais qualificados. Então, assim, quando não consegue o objetivo, isso fica mais evidenciado. É claro que a gente precisa fazer uma mudança de rumo, de caminho. Às vezes a gente faz boas contratações. Quando eu falo assim, a gente nunca tem certeza se a contratação vai ser um reforço ou não. Porque são muitas variáveis, entendeu? Então, assim, às vezes um jogador que todo mundo vai elogiar quando foi contratado, e hoje todo mundo, às vezes, vai falar, pô, esse cara não jogou nada, não sei o quê e tal, porque, às vezes, é um momento do atleta, é muito sensível, o encaixe não aconteceu, as peças não conseguiram se comunicar assim dentro de campo de uma maneira melhor. Então, assim, a gente tá muito focado em poder fazer esse movimento, né? De ser criterioso. E é bom que alguns jogadores também possam ter outras oportunidades em outros lugares também. Eu acho que, às vezes, as coisas não caminharam tão bem e podem buscar outras possibilidades. Tem jogadores que terminam o contrato, esses jogadores ficam livres. Às vezes a gente tem desejo que eles permaneçam, alguns permaneçam, e às vezes esses atletas têm encaminhado outras coisas. É o risco que todo clube, né, tem. E tem outros que têm contrato e também que a gente vai avaliar, né, cada situação. Em relação à permanência aqui no Avaí, eu não ficaria no Avaí se o clube não quiser, né, quiser um outro caminho, mas eu estou muito focado aqui porque acho que posso ajudar o clube na montagem desse próximo elenco, buscar aí algumas alternativas de mercado. Eu sou um treinador assim, que já passei por várias situações, vários clubes. Tem muito atleta que eu já trabalhei, que são atletas que gostam da forma de jogar, da forma de que a gente possa enxergar o jogo. Então, assim, eu estou tentando ajudar de todas as formas para poder buscar essas peças. Eu estou muito focado nisso, em poder ajudar. E, como eu falei, assim, é claro que infelizmente, a gente não vai entrar numa temporada zerado. Grande parte de tudo que não fluiu aqui, talvez venha para algumas contas aqui, né, para algumas pessoas. Mas a gente está muito focado em dar certo desde o começo. Tem uma equipe extremamente competitiva no Campeonato Estadual. O Campeonato Catarinense na minha concepção, eu sempre pensei assim, um dos mais disputados do Brasil, se não for o mais. Muito equilibrado, você não vê assim o que acontece em outros estados, de ficar entre uma ou duas equipes apenas. Sempre assim, traz grandes surpresas, é uma competição curta, então assim, permite pouco erro, e quando chega no período de mata-mata, um jogo ruim pode te tirar completamente a chance de ser campeão. Então, está muito focado nesse processo. Como eu falei, assim, eu acho que posso contribuir bastante com o clube, por toda a minha experiência, por todo aquilo que eu penso sobre o jogo. Eu acho que a gente tem muita margem de crescimento ainda, dentro daquilo que eu penso sobre futebol. E agora é tentar conseguir os movimentos corretos dentro daquilo que o clube tem como meta, né? Um clube que está muito preocupado com a saúde financeira, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas não valorizam agora, mas vão valorizar para frente, porque é um primeiro passo,
de organização que faz com que o clube tenha possibilidades de coisas muito maiores aí no futuro próximo. Professor Anderson, primeiramente, parabéns, tá? Obrigado. Pela vitória. E eu quero te fazer uma pergunta sobre... Antes de tu chegar aqui no futebol catarinense, nesse momento, tu tinhas uma visão. E hoje, tu participa do futebol catarinense no dia a dia. Aproveitando a tua bagagem e a tua experiência que tu tens ao longo desses anos aí, título e vivência de Série A, Série B, eu queria que tu falasse para nós que avaliação que tu faz, se tu consegue identificar o porquê que um estado tão rico como é Santa Catarina só ter um time na elite do futebol brasileiro e ainda esse time brigando para não cair para a Série B novamente. Por que passam-se os anos e nós não conseguimos ter pelo menos 3 times, vamos falar por baixo, na elite do futebol brasileiro participando de uma Série A? Por que o nosso futebol tá tão devagar? Por que a gente tenta e não consegue? Que avaliação que tu faz? Lembrando, nós temos um estado rico. Santa Catarina é um dos estados mais ricos do Brasil. Obrigado, boa noite. É muito difícil, assim, para mim, né? Assim, eu tenho pouco tempo aqui, acompanho de longe. A gente vê, assim, alguns clubes que conseguem feitos fantásticos quando as pessoas não esperam muito, assim. Isso aconteceu muito aqui no Avaí e em outros clubes aqui de Santa Catarina. Futebol hoje o investimento é muito grande, é muito pesado, entendeu? É difícil. Tem clubes que estavam em determinado momento assim com muitas dificuldades e hoje estão brigando aí por título porque teve um acesso a recurso financeiro enorme, assim, mudou completamente, entendeu? O que faz um clube, na minha concepção, mudar o patamar assim diante do futebol brasileiro é uma sequência de permanência na Série A. Então, assim, subir para a Série A já é difícil, mas o permanecer é muito mais difícil. E quando você fica nessa gangorra, então, assim, você não consegue fazer contratos maiores com atletas. Então, você faz um contrato de 1 ano. Eu falo assim, às vezes a gente o dirigente, ele é criticado porque fez um contrato de 2 anos com um atleta que talvez não tenha ido muito bem. Mas quando ele faz de 1 ano, consegue fazer de 1 ano com um jogador que às vezes vai muito bem, ele é criticado do mesmo jeito. Por que você não fez 2 anos? Porque a gente não tem essa receita, a gente não sabe. E quanto mais você fica nessa gangorra, talvez de Série A, Série B, Série A, Série B, você não consegue criar uma estabilidade financeira de maneira que você possa fazer um contrato de 3 anos, de 4 anos, pegar um atleta, pegar uma base. Então, assim, o futebol está cada vez mais difícil, porque o número de SAFs que estão sendo criadas é enorme. Então, assim, equipes que têm pouca tradição no futebol, mas tem muito recurso hoje, tem muito dinheiro. Então, é difícil de competir. Futebol tem uma relação, ela é muito direta com o investimento. Assim, eu fico vendo assim, o Avaí esse ano fez um investimento enorme, só que todos os outros clubes fizeram, talvez, o maior investimento da vida. Todos. Não foi só o Avaí. Foram todos. E maiores do que o Avaí ainda. Então, assim, é muito difícil, cara, de poder competir. Tem que dar um encaixe muito, muito bem. É possível. E a gente tá lutando muito para ter esse encaixe. Então, assim, eu acho que, claro, o futebol catarinense passa pelas pessoas que precisam pensar no futebol daqui, em criar mecanismo para que os clubes possam se fortalecer cada vez mais, cada um, não somente no campeonato estadual, mas dar o apoio necessário nas competições nacionais, de alguma forma ajudar, de alguma forma, buscar parceiros, buscar investidores, para que as equipes daqui possam brigar num patamar de mais igualdade. A gente vê um crescimento enorme da Federação Paulista, que é uma federação tem muito recurso. A cada dia aparece 1 ou 2 clubes que estão ali brigando, porque o campeonato estadual rende muito dinheiro para todos e eles acabam participando das competições nacionais e então a gente precisa criar esses mecanismos e sinceramente
não sei, né, qual o caminho, mas a gente tem que pensar, né, de uma maneira mais geral, não apenas no clube, mas nos clubes catarinenses que são tão tradicionais e têm assim, conquistas muito significativas no futebol brasileiro, que possam retomar isso muito em breve. Anderson, o colega perguntou sobre a sequência do trabalho, continua no clube. A pré-temporada do Avaí vai ser do jeito que tu imagina? Vai começar em janeiro? Começa em dezembro? Qual é a programação do Avaí para esse fim de ano? Eu acho que eles devem passar isso depois, né, Freeland? Pode falar, não sei. Dia 26 de dezembro a gente volta. A gente precisa, esses 30 dias de férias é importante, porque uma coisa são os times de Série A que geralmente em data FIFA acabam parando, entendeu? Os times de Série B geralmente não param. A gente às vezes não tem essa possibilidade. A gente continua jogando em data FIFA. A gente continua jogando às vezes em outras competições. Então a gente precisa dar esses 30 dias e a partir do dia 26 a gente acha que tem um período bom assim para poder fazer a preparação e começar bem aí no dia 18 a 19 de janeiro, né? E o trabalho tá constante. A gente não vai sair agora e ficar um período inativo, não. A gente tá se reunindo sempre, constantemente, buscando jogadores, boas possibilidades, e a gente está mirando assim aquilo que a gente acha que encaixa bem dentro daquilo que o clube pensa sobre futebol, dentro da situação que a gente, dessa realidade. E vamos ver se a gente consegue, assim, no momento que saírem as contratações, é muito difícil da gente poder cravar, é bom, não vai dar certo, não vai dar certo, mas a possibilidade, ela é boa de acordo com aquilo que a gente está pensando, assim. Eu acho que a gente pode agregar bastante aí aos atletas que vão permanecer para a próxima temporada.